Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos tratar de radicais. Raiz enésima de um número real. Então, vamos à primeira definição. Considerando um número real A e um número natural N, um N maior que 1, a raiz enésima de um número A é indicada pela expressão. Olha a expressãozinha aqui que temos. Raiz enésima de A, onde esse N é quem? É o índice, o A é o radicando e essa minha expressãozinha aqui é o quê? É o radical. Então, temos os três elementos. Então, agora vamos separar o conceito de raiz enésima em dois casos. Quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Então, vamos começar com qual? Um índice par. Então, meu índice n é par. Então, podemos afirmar que quando o número real A ele é positivo, ou seja, maior que zero, e o número natural A diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual a um número real positivo B, tal que B elevado a n é igual a A. Então, vamos fazer aqui um exemplo, ó, levando em consideração isso. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quarta de 16. Quem é a raiz quarta de 16? Quem é o número que multiplicado ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá exatamente 16? Só pode ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é exatamente 16. Ou seja, esse 2 aqui, elevado à quarta potência, é igual a quem? A 16. Ou seja, aqui é um número B elevado a um número N aqui, que eu vou chamar aqui, que é o índice, é igual a quem? Ao radicando. Ou seja, aqui podemos afirmar isso aqui e fizemos um exemplo. Então, agora vamos considerar o seguinte. Quando o número real A é negativo, ou seja, o primeiro caso tratamos de um número real positivo. Agora estamos tratando de um número negativo. Então, e um número natural n par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A não é definida no conjunto dos números reais. Ou seja, se tivermos aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um radicando negativo, por exemplo, aqui, ó. Essa expressão aqui não é definida porque eu tenho um índice par, aqui, diferente de zero, e eu tenho aqui um radicando negativo. Então, isso aqui não é definido no conjunto dos números reais. Então, vamos para os exemplos. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado é quem? 6 vezes 6, que dá exatamente 36. Ou seja, aqui, ó, sempre vai ter quem? Um 2, ó. Quando não tem nenhum número aqui, é porque é um 2. Então, ó, raiz terceira de 8. Quem é a raiz terceira de 8? É exatamente 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira potência é quem? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 8. Próximo. Raiz quarta 16. Foi até o que fizemos. Raiz quarta 16 é quem? É 2. Por quê? Porque 2 à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é exatamente 16. Ok até aqui? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Sabemos que não se define a raiz quadrada de um número real negativo, pois, ao elevarmos um número real ao quadrado, não obtemos um número real negativo. Isso é um fato que se estende para os casos de índice par e radicando negativo. Então, fizemos aqui até esse exemplo aqui, ó, que não é possível. Então, quando temos aqui, ó, um índice par, o radicando jamais poderá ser negativo. Se for negativo, não tem como, certo? Calcular dos números reais. Não tem como. Então, se estende para cada caso. Por exemplo, ó, menos 2, ó, raiz quadrada é menos 2. Ó, aqui é um 2. Então, aqui, ó, é par. Então, aqui não é possível calcular. Aqui, por exemplo, ó, menos 1
raiz 16ª, por exemplo. Ó, não é possível. Por quê? Índice par radicando negativo. Ou seja, não é definido o conjunto dos números reais. Então, gente, veremos o exemplo aqui. Olha esse exemplo que temos. 3 ao quadrado é igual a 9. Por quê? 3 vezes 3 é 9. E menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Por quê? Temos aqui uma potência em que a base, que é o menos 3 aqui, é negativo e o expoente é par. Então, aqui o resultado é positivo. Então, não existe um número real que elevado ao quadrado seja igual a quem? A menos 9. Ou que resulte em menos 9. Então, dizemos então que a raiz quadrada de menos 9 não é definida em R. Ou seja, temos aqui até mais 3 exemplos para terminar essa explicação. Observe, raiz quadrada de menos 81 não é definida em R. Note que o radicando é negativo. E aqui, o índice é par. O próximo. Raiz quarta de menos 16. Observe, o radicando negativo. O índice par. Então, não é definido em R. Por fim, eu tenho aqui, raiz décima de menos 1. Radicando negativo, que é o menos 1. E o índice aqui é quem? É 10, é um número par. Então, não é definido em R. Outra observação importante aqui que temos é o seguinte, que note que raiz quadrada de menos 25 é diferente de menos a raiz quadrada de 25. Observe aqui, o sinalzinho de menos, em um caso está dentro da raiz e no outro está fora. Então, raiz quadrada de menos 25 não é definido em R. Por quê? Raiz quadrada aqui, o índice é 2, é um número par. E o radicando aqui é negativo. Então, não é definido em R. E menos a raiz de 25, note que a raiz de 25 aqui, o 25 é positivo. Então, é possível calcular. O menos aqui, repete o menos. Raiz de 25 é quem? É 5. Ou seja, nesse segundo caso deu menos 5. No primeiro, não é definido em R. Então, terminada a questão, quando falamos aqui do índice N par, vamos falar agora do índice N ímpar. Então, vamos à definição aqui. Dado um número real A e um número natural ímpar, um N, que eu vou chamar de N maior que 1, a expressão raiz enésima de A é igual a um número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Então, temos aqui alguns exemplos. Agora, o índice aqui é ímpar. Então, já vou circulando aqui. Então, raiz terceira de 27. Quem é a raiz terceira de 27? É exatamente 3. Porque 3 à terceira potência é quem? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é exatamente 27. Agora temos o segundo. Raiz terceira de menos 27. O radicando aqui é negativo. Então é quem? Menos 3. Por quê? Porque menos 3 elevado à terceira potência é quem? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Que resulta em quem? Em menos 27. Observe o seguinte aqui. A base é negativa. E o expoente aqui é ímpar. Então, o resultado é negativo da minha potência. Então, terceiro caso aqui. Raiz terceira de 8. É quem? É 2. Por quê? Porque 2 à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2. Que resulta exatamente em 8. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 é exatamente 8. Por fim, temos aqui, raiz terceira de quem? De menos 8. É quem? Menos 2. Por quê? Menos 2 à terceira é quem? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Que é exatamente menos 8. Então, observe o seguinte aqui. Observe que no caso, o radicando, tá aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Desde que o índice aqui, que colocamos aqui, seja um número ímpar, um número natural ímpar maior que 1, ok? E assim terminamos nossa aula.